Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao podcast Como Vai Ser o Mundo. Eu sou Dalete Dias, musicista, produtora musical e apresentadora desse programa. E divido essa bancada com o jornalista Regis Bueno. E o nosso convidado de hoje, Crônica Mendes. Uou, salve, salve. Boa noite pra geral, boa noite, Dalete. Boa noite, Regis. Boa noite, meu mano. Todo mundo que tá na sintonia com a gente aí. Muito obrigado pelo convite, hein? Que legal tá aqui. Muito que bom. Da hora. Muito feliz de ter aceitado o nosso convite, irmão. Aí pra mim é uma honra poder estar dialogando, comungando essa palavra aqui, cara. E vamos lá, né? Confesso que tô um pouco com medo. Medo? Podcasts causam medo. Jura? A gente nunca sabe o que vem, né? A gente sabe que a gente, de repente, leve. vai... então. E essa questão da leveza que é delicada. Não, ela ficou estudando aí... Eu estudei a tarde toda, hein? Quero dizer. Tá vendo? Puxou jornalista, uma musicista? Caramba. Mas o Crônica, ele tem uma esposa que é jornalista também, então ele sabe. Então é aí, a gente só trocou. Um abraço pra Nina aí também. Nina Fidelis, tá? O abraço tá dado. Tá na sintonia aí, né? Ó, toda a família. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Tá preparado? Acho que sim. Né? Estamos tranquilos. Posso falar um pouquinho? Pode. Vamos lá. Deixa eu ver o que você armou. Eu vou até mudar, porque no meu roteiro eu coloquei que você é rapper, compositor, diretor musical e pai. Posso colocar geminiano também, né? Por favor, acrescenta isso aí. Nasceu em Hortolândia, mas hoje reside em Taboão da Serra. Sim, também. É isso? Começou a carreira com o renomado rapper GOG. Isso. É isso? Exatamente. No início dos anos 2000, lançou o grupo A Família, que se destacou com as músicas Castelo de Madeira e Brinquedo Assassino. Sim. Em 2013, lançou sua carreira solo. E nas redes sociais, aquele fenômeno, né? Ele tem 23 mil inscritos no Instagram. Não, no YouTube. 36 no Facebook e 18 mil no Instagram. Isso, e crescendo. Crescendo, é isso. Sempre. É isso. Mirando alto, né? Bom, a gente teve um problema na internet aqui, mas eu acho que agora resolveu aí, né, galera? Tá tudo certo. Então agora a gente continua o papo daqui. Problemas técnicos. Acontece. Ao vivo, é assim. Mas a gente estava falando do... Meu Deus, a gente já falou tanto que vocês não fazem ideia. Cara, o papo fora do ar, acho que é mais do que... A gente já falou muito. Né? Mas a gente parou na palavra crônica, né? Porque crônica a gente fala de fatos narrados, acontecimentos do dia a dia. Livro da Bíblia também. Né? São histórias, relatos, narrativas. Só que, para quem não sabe, é Claudinei. Olha, você caguetou já. Famoso Dequinha. A gente ia fazer um suspense. Claudinei, o Dequinha, sou eu. E crônica veio do... Cara, eu ia fazer um suspense. Já entregou, tava combinado o suspense, tava combinado. Na verdade, assim, tinha uma mística que girava em torno de qual que era o meu nome original, né? Tinha, que Regis acabou de quebrar a mística. Revelou. Como vai ser o mundo é isso, são revelações, né? Aqui a gente... esse nome vem a primeira origem do porquê que eu coloquei esse nome. Ele vem justamente desses fatos que você falou, né? Da narrativa, o formato da escrita de crônicas e tudo mais. E o rap em si é uma crônica, né, cara? O modelo de rap que eu escrevo também é uma crônica. E quando eu comecei a trabalhar com o GOG, eu tinha um grupo chamado Fatos Ocultos, né? Nascido ali no São Jorge, do outro lado lá da ponte, aqui em Hortolândia. E quando a gente entrou para o grupo GOG, tem até uma música que nós gravamos que fala Dequinha Luciano, o GOG fala Dequinha Luciano, sobrevivente. Então a gente falou, não é um nome legal, né? Para ficar, Dequinha. Tinha toda uma história sinistra que gira em torno do meu apelido de infância, que é Dequinha, e que as pessoas associavam a mim e tudo mais. E eu queria fugir dessa associação do meu apelido Dequinha. E aí, o Fatos Ocultos acabou. As letras do grupo Fatos Ocultos, que era eu e o Luciano, começaram a ganhar uma outra dimensão mais politizada e tudo mais, que se assemelhava bastante ao GOG. Foi um dos fatores que levou a gente a fazer parte da formação do grupo GOG. Só que dentro do grupo GOG a gente falou, cara, a gente está tendo um up na carreira, né? Vamos melhorar o nome do grupo também. Aí nasceu o Grupo Crônica. Né? Tanto que na coletânea, lançada pelo GOG em 2001, a coletânea Família GOG, Fábrica da Vida, tem lá o Grupo Crônica. Aí tem a minha foto e a foto do Luciano. E então Crônica tornou-se era um grupo.
Não era o seu nome. Não era o meu nome a princípio. Com o tempo, aí o Grupo Crônica, né, aderiu, entrou para dentro do Grupo GOG. E aí, com o passar dos anos, o Luciano parou de cantar. O Luciano foi seguir outro caminho, foi fazer faculdade de administração, pós-graduação nisso também. E eu fiquei sozinho cantando. E aí, o que aconteceu? O Grupo Crônica já tinha ganhado uma certa notoriedade dentro do Grupo GOG. Então, as pessoas já conheciam o Crônica enquanto grupo. Quando o Luciano saiu do grupo, eu falei, cara, eu acho que é o start. Eu não vou assumir Dequinha de novo. Não combinava muito com a história que tem, né, com o nome Dequinha e o meu histórico dentro do GOG, a carreira do GOG e tudo mais. E como o Crônica, enquanto grupo, já estava tendo um certo reconhecimento, o Crônica deixou de ser grupo e passou a ser o meu nome, né? E aí, por conta daquela eu sou meio que visionário em algumas questões, né? Eu falei, cara, só que Crônica, se você colocar na internet ou se você buscar Crônica, vai aparecer um monte de coisa, né? Então vai ser difícil de me encontrar. E teve um momento da minha vida que eu falei, as pessoas precisam me identificar pelo meu nome e pela minha imagem, não só pela minha música. Tem que saber o meu nome e a minha imagem. Visionário você. Eu tinha essa preocupação, fruto de uma timidez, para você ver como é que é. Então, assim, eu passei por alguns episódios que as pessoas falavam, aquele cara lá, aquele cara ali, né? Conversavam com amigos meus de grupo e quando iam falar de mim, eu falava, aquele cara lá que canta com você. Então, isso começou a me incomodar, né? Eu falei, pô, as pessoas não me conhecem. Então, as pessoas precisam me conhecer. Quando eu adotei o nome Crônica, deixou de ser grupo e passou a ser o meu nome, eu quis linkar mais ainda. Aí entrou o meu sobrenome oficial, aí virou Crônica Mendes. Então, se você coloca, aí vê a pulverização da internet, se você coloca na internet Crônica Mendes, vai sair eu. É isso. Se você coloca Crônica, vai sair Bíblia, vai sair formato de escrita, né? Muito generalizado, que na né? época também a gente não tinha muito esse acesso, né? A internet, mas, não mas tínhamos. assim, no grupo anterior na família, Sim. era só Crônica. Era só Crônica. Depois que virou Crônica Carreira solo, aí virou Crônica Mendes, Crônica. Então, para começar, a gente acabou invertendo as perguntas aqui, porque podcast é isso mesmo, né, cara? A gente sempre começa perguntando o nome do programa, né? Inclusive, até quero te agradecer por ter trocado aquela ideia com o Dexter também, né? Salve, Dexter! Porque o nome também tem inspiração na música dele, como vai ser o mundo. Isso. Então, para começar do jeito certo, né? Quero te perguntar, como vai ser o mundo cronicamente? Cara, meu mundo tá... Pô, graças a Deus melhorou bastante, né? Acho que... eu sou um cara de família, velho. E eu sou um cara que eu prezo pela minha família, eu prezo pelo amor, eu prezo pela esperança. Eu sempre busco manter a minha esperança e alimentar ela o tempo todo. Só que a gente vem de um período pandêmico, né? Em que a cultura se tornou uma pasta, uma gaveta. Eu vivo de cultura, eu faço cultura, eu acredito demais na cultura, o poder de transformação através da cultura. Então, todo o impacto de pandemia, o impacto de governo Bolsonaro. A gente entramos na pandemia com Bolsonaro, então foi impacto em dose dupla. Sofri demais, como o Brasil inteiro sofreu, né? Meu mundo balançou muito, eu tive muitas transformações durante a pandemia e ainda estou num processo de reconstrução, né, desse meu mundo, um processo de redecoração do meu mundo também. Então, não basta só reconstruir, eu estou precisando redecorar o meu mundo, desconstruir muita coisa, aprender com esse processo de desconstrução, né? E eu estou construindo uma visão que eu não passo por um processo de desconstrução, e sim que nós somos eternas construções. Nós somos eternas construções. Quando você cria uma ideia de desconstrução, é que você estava construindo e agora você vai desconstruir. Eu acredito que a gente tem que dar continuidade à nossa construção, só que de um novo jeito, de um novo olhar, né? Então, somos eternas construções que sempre está errando e cabe a nós aprender com esses erros e não repeti-los e errar outras coisas. Então, o meu mundo está nesse processo de redecorar. Eu estou me redecorando, estou buscando construir de uma nova forma, buscando outras coisas, entender muita coisa que para mim era muito normal, outras coisas que para mim era estranho. Hoje eu estou conseguindo enxergar de um novo mundo. Então é uma construção de um novo olhar, né, redecorando, dando continuidade à minha existência. Então meu mundo está nesse balanço aí. Tá bacana, cara. Já deu várias pautas para a gente, porque a gente pode falar, inclusive, né,
essa questão do rap, principalmente. Sim. Né? A mudança no formato da linguagem, isso é importante dizer também lá, de deixar um pouco mais para frente. Você falou do seu trabalho na cultura, né? Depois eu quero que você conte um pouco sobre o seu trabalho nas fábricas de cultura, que é um trabalho bem legal, que eu tenho acompanhado e pude conhecer, uma fábrica de São Paulo lá, que é muito bacana. Uhum. Mas eu queria falar um pouco, assim, vou voltar um pouco no tempo, né? Você é do São Jorge, né? De Jardim Hortolândia. São Jorge. Periferia de Hortolândia, que hoje é outro São Jorge. É outro. É outro, É que outro. tem uma outra dimensão. Eu morei ali na Vila Real, Vila São Pedro, então a gente tem linguagens parecidas, porque a gente viveu aquele momento onde Hortolândia não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz. Hortolândia é distrito, né? Hortolândia é distrito de Sumaré. A gente é velhinho, né? Você está denunciando. Olha, eu quero dizer que vocês estão denunciando a idade de vocês. Eu quero só dizer isso. Mas estudos, né? Hoje, graças a Deus, Hortolândia é uma cidade que avançou muito, né? Eu quero que você conte um pouco disso, porque é importante essa transição, porque você cresceu em Hortolândia, fez sua carreira, depois foi para São Paulo tentar novos mercados, novas possibilidades, e hoje está mais perto de Hortolândia de novo, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouco da sua infância na cidade de Hortolândia, contar como foi buscar oportunidades em São Paulo, que é um mercado, vamos dizer assim, fonográfico. Bem fechado. Bem fechado. Então, e como é esse retorno com os projetos que você está tendo aqui agora? Cara, eu tenho muita saudade assim da minha infância. Saudade de um lado bom, né? Não assim, eu queria voltar no tempo para fazer de novo, fazer diferente. Mas eu vivi muito bem em Hortolândia, a minha família toda de Hortolândia. Quando eu mudei para Hortolândia, cara, vindo da Bahia, eu tinha 2 anos de idade, direto para o Jardim São Jorge. Você nasceu na Bahia? Eu nasci na Bahia. Que cidade? Eu nasci em Candiba. Nasci em Candiba, na Bahia, que é a cidade do feijão. Fui registrado em Irecê, na verdade, que é a cidade do feijão. Fui registrado em Candiba. E aí tem aquela família imensa em Guanambi, em Pindaí, Ilhéus, grande Feira de Santana, né? Que o mundo todo parece que é próximo de Feira de Santana, né? Para nós que é baiano, né? Cara, minha avó é baiana. É da onde lá? Ela é de Canabrava das Caldeiras. Interiorzão também. É. Candiba, cara, Irecê é sertão da Bahia, velho. A minha mãe, a minha família da minha mãe toda é da roça, de algodão, milho, saca? Então, é bem de roça mesmo. Então, quando eu mudei, minha mãe falou, você foi fabricado em São Paulo, né? E aí, depois que veio, né, a minha família toda veio para São Paulo a trabalho, e aí fui fabricado em São Paulo, como minha mãe diz, e quando ela chegou na Bahia, eu nasci. Né? Então, todo o período de trabalho que teve aqui em São Paulo foi onde tudo se aconteceu, e quando ela chegou na Bahia, eu nasci. Quando eu completei 2 anos, ela voltou para São Paulo, já direto para o interior. Né? E foi morou alguns meses no Jardim Bandeirantes, Sumaré. Depois mudou para o Bom Retiro, Sumaré também. E ali do Bom Retiro para o São Jorge. Quando a gente mudou para o São Jorge, cara, tinha 3 casas. Nossa. Né? Contando com a minha era a 3ª casa. Então, assim, o bom disso é, uma criança de 2 anos, né, morando num lugar que não tem nada, mas eram 3 casas e as 3 casas lotadas de crianças. Então, a gente tinha muito amigo. Não tinha rua no São Jorge, era triozinho, né? Era trio. Tudo trio, cara. Então, assim, era muito legal, totalmente mato. Então, tinha a mata onde a gente brincava, tinha os rios que a gente bebia água além do rio. Saca? E hoje a gente vê assim, você fala, nossa, como cresceu isso aqui, cara. Você estudou no Maristela ali? Eu não cheguei a estudar no Maristela, porque não tinha um Maristela. Então, eu estudei na escola do Bom Retiro, na época que a escola era de vagão de trem. Gente, a gente está falando de quantos anos atrás? Isso era em 80... Cara, você tem a mesma idade que eu. Você tem quantos anos? Eu tenho 41. Quase a mesma idade, tem 40. Tá vendo? Acho que já tinha o Maristela nessa época, cara. Olha, acredito... eu lembro... Mas eu acho que é o seguinte, o Maristela era estadual, né? Então, acho que na época de infância, você estava em alguma escola de perto. Eu estudei no Jardim Bom Retiro a minha vida toda. A primeira vez que eu vim estudar em escola em Hortolândia, eu fui direto para o Manuel Inácio. Depois eu fui para o Liomar. Vocês são no Manuel Inácio? Eu fiz ensino médio no Manuel Inácio. O meu ensino médio também foi no Manuel Inácio. Não é tão novinha. Eu fui para o Liomar, mas aí eu não me adaptei, não gostei do Liomar. Eu não sei o que foi, aí eu enchi a paciência da minha mãe
para ser transferido para o Manuel Inácio. E aí eu me formei, o ensino médio foi no Manuel Inácio, formatura lá na Adventista e tudo mais. Então, eu lembro, é muito louco isso. Quando eu fui mudar para o Manuel Inácio, minha mãe falou, não, você não pode estudar naquela escola, porque no ano anterior tinha acontecido uma briga entre as meninas, aí rolou, né? Isso, uma fatalidade. Nossa, isso era... Olha, eu sou mais nova, mas eu vim para o Manuel Inácio Tá depois, vendo? e isso também rolava. Virou, minha né? mãe Era... morrendo de medo. Marcou a escola. Então, a minha mãe não queria que eu estudava no Manuel Inácio por conta disso, né? Então, eu comecei a estudar na escola do Jardim Bom Retiro, que era a Geri Bornadir Rodrigues Santa Rosa. A escola era de vagão de trem e o cercado dela era os capôs de carro, né? Cercava a escola. Caraca. E aí depois tirou os capôs e a escola já foi de alvenaria e sem muros, sem grades. Então era um processo bem interessante, assim. Você estava na escola, as pessoas queriam estar na escola, né? Então não tinha muro, escola sem muro, cara. Olha que louco, que futurístico era isso. Futurístico. Né? Isso era em 89, mais ou menos. Saca? Então, eu sou muito ruim com data, mas eu lembro que era da primeira até a quinta série ali, que eu estudei lá. Igual você falou. Então, uma escola para ensino fundamental, uma escola para... E a gente vivia, no São Jorge, a gente vivia do São Jorge para lá. A gente não vivia do São Jorge em direção ao centro. Porque a gente procurava o São Jorge para Sumaré. Então, ia para o Progresso. Então, era do São Jorge, ia Calegari, Bom Retiro, Denadai, Nações, Bandeirantes. Era tudo para lá. E Hortolândia nem era cidade nessa época, né? Nem tinha também esse centro, né? Que a gente hoje a gente conhece hoje, né? Se você falar para mim, qual a sua lembrança ali de 5 anos de idade do São Jorge para cá, eu vou falar para você, cara, eu só lembro da linha do trem. Só lembro da linha do trem, que é onde a gente ia se divertir, colocar pedra na linha do trem e tal. Então, assim, mas a minha infância foi regada a muitos amigos, muitos amigos. E eu lembro muito desse processo da emancipação de Hortolândia. Minha família participou pra caramba, assim, ia pra rua e tal, participou. Tem uma história de assinar bandeira e tudo mais. A gente tem essa bandeira lá na Secretaria de Cultura. Então, eu tenho que procurar para ver se tem lá uns Mendes lá. Eu vou procurar os Mendes lá. Deve ter Mendes lá. A gente tem essa bandeira. Então, foi assim. A gente brincava muito ali no São Jorge. A problemática do bairro trazia diversão para nós. O que era isso? Era quando chovia e a chuva descia e fazia aqueles buracos enormes no que viria a ser a rua, fazia aqueles buracos enchiam d'água. Aquilo era a nossa piscina. Aquilo ali era a nossa diversão, saca? Acabava a luz, puf. Era hora de ir para a rua brincar de esconde-esconde. Então, quando começou a nascer as ruas, aí eram aquelas ruas com aqueles pedregulhos, né? Primeiro era a rua só de terra. E aí tem umas fotos nossas antigas que tem a rua e aí o mato já tomando pertencimento da rua de volta. Então, a rua se tornava um triozinho também, né? E aí, cara, minhas lembranças é disso, é de muito amigo, é tirar foto naqueles jumento com garruchinha aqui, chapéu de cowboy. E é surreal imaginar o que Hortolândia virou, né? Nossa, quando você para ver... Agora mesmo eu estava visitando lá o Centro de Memória Hortolândia, eu vendo as fotos do Antônio Dias, o primeiro prefeito, né? Eu falo, caramba, cara, nós fizemos campanha. Que legal isso, né? E era um histórico importantíssimo. Você vê as fotos antigas das ruas, você fala, meu Deus. E o que nós se tornou hoje, assim, é algo que eu fico muito feliz de ver o progresso de Hortolândia. Minha família está toda aqui. Só eu fui para São Paulo por questões artísticas, questão de trabalho artístico. Né? Em São Paulo é da onde você manda para o Brasil inteiro. Sim. Cara, isso que a gente ia falar, né? A gente entrevistou aqui das edições anteriores o Leonardo Gonçalves, que estudou em Hortolândia, morou em Hortolândia, no colégio interno, e alcançou um sucesso quando ele saiu de Hortolândia e foi para São Paulo. E a Bruna Volpe também, que contou essa mesma história, saiu daqui da nossa região e foi indo para São Paulo. Né? Interior é mais difícil mesmo, né, cara? É mais difícil. As pessoas entendem o interior com algo... O Brasil é um país sertanejo. A gente não pode negar que nós somos um país sertanejo. Por mais que a gente tenha uma pluralidade, somos um caldeirão cultural, mas a nossa raiz é o sertanejo. E esse sertanejo ele é jogado direto para o interior. O interior, quem produz o sertanejo é o interior. Né? O interior e Goiás, né? Sim. É da onde vem a gente tem aqui Renato Teixeira, Campinas, né? A gente tem Chitãozinho Chororó, né? Campinas, nós temos, aí você vai para o interior, Rio Negro e Solimões, grandes nomes do sertanejo. Tudo começa no interior, tudo vem para cá. Cara, mas é engraçado que no rap foi um pouco diferente, porque muitas bandas
que vieram compor o cenário nacional saíram daqui do interior, né? Saímos do interior. Você pegar a família, o GOG, que é referência, Família. Faz da Morte. Cara, o Realidade Cruel, Sistema Negro, Visão de Rua, Consciência Humana. O Visão de Rua, Consciência Ex-Atual. Isso. Na verdade, Consciência Humana é Zona Leste. Nós temos o maior grupo de rap feminino, que é do interior de São Paulo, que é o Visão de Rua, né? A Dinadi morou no São Jorge antes de... Dinadi morou no São Jorge? Morou no São Jorge, cara. No mesmo São Jorge que você? No mesmo São Jorge que eu. Caraca! E assim, as poucas pessoas sabem disso. Mas por quê? Porque era na época que o lado bom do interior... Cara, tinha um troféu de Dinadi na Secretaria de Cultura. Tivemos o troféu de Dinadi. Eu fui agraciado com esse troféu aí. Caramba, né? Foi legal, foi bem bacana. Inclusive, né, é algo que falta esse incentivo a mais também para o hip hop no interior de São Paulo. Eu não digo de Hortolândia só, eu digo para o interior como um todo. Porque o interior é muito maior. O problema é que quando você se trata de nível de cultura, quando você fala de interior, as pessoas vão falar de Campinas. Sabe? E a gente sabe muito bem que o interior não é só Campinas. A gente sabe da força da cultura que tem para depois de Campinas também, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre briguei bastante. Foi pelo reconhecimento do interior enquanto caldeirão cultural. Como você mesmo falou, a gente tem grandes nomes do rap nacional que vêm do interior, né? Que infelizmente, isso é tão interessante porque, assim, quando a família explodiu, por exemplo, quando a família explodiu no cenário, quando o Sistema Negro explodiu no cenário. As pessoas, quando a família explodiu, achavam que a família era de Brasília. Quando o Sistema Negro explodiu, as pessoas achavam que o Sistema Negro era de São Paulo. Então, assim, parece que é uma negação da importância do interior. Mas eu acho que um pouco quando o GOG, seu produtor também, o GOG, esse lance de Brasília, acho que por isso que o pessoal achava que era... E o sotaque também, as pessoas... a convivência com o GOG, eu também tenho parentescos em Brasília, as pessoas associam também na questão da família a isso. Mas o interior sofre um preconceito muito grande em São Paulo capital, cara. Para tocar em São Paulo capital, enquanto a família, você conta nos dedos quantas vezes nós tocamos. Quando eu mudei para São Paulo capital, eu não era contratado. E por não ser contratado para fazer show, eu só trabalho com isso. Por não ser contratado, eu comecei eu mesmo a construir os meus próprios eventos, a criar os meus próprios projetos e fazer os meus próprios eventos e me contratar para cantar. Sim, eu faço o evento, produzo o evento e me contrato. Me contrato. E ainda dou trabalho para mim mesmo. Mas, assim, o interior é muito forte culturalmente. Muito forte. Né? Muito forte cultural. Desde de Campinas para trás todo. Hortolândia. A gente citou vários nomes aqui do cenário do rap, vários nomes da música aí como um todo. O Renan também, né, cara? O Inquérito, né? Que é um dos grandes nomes do rap nacional. Clandestinos também. Clandestinos, realmente, Clandestino também. Então, assim, e você vê que tem sempre essa parceria, Hortolândia e Sumaré. Você viu a Realidade Cruel, Flagrante, Hortolândia, Douglas, Sumaré. Né? A família, eu, Hortolândia, o Demis, Sumaré. Então, tem essa relação, a gente somos duas grandes cidades importantes para a cultura, né? E hoje a gente vê Hortolândia, graças a Deus, até que enfim hoje Hortolândia está tendo uma relação com a cultura muito mais de forma popular. Então a gente vê uma valorização maior, não só do hip hop, mas do tratamento de cultura de uma forma popular. Porque até então eu tinha uma tristeza com Hortolândia por não me sentir reconhecido enquanto artista. Campinas me reconhecia, Sumaré me reconhecia, Limeira, Santa Bárbara, Americana, Piracicaba, tudo me reconhecia enquanto artista e da minha importância para o cenário nacional. E todas as minhas músicas, Hortolândia, 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 Hortolândia. E a relação que eu tinha com a cultura em Hortolândia não era uma relação legal. Mas eu sempre entendia que isso se dava, não era algo contra mim. Eram as gestões anteriores que tinham uma outra visão de política cultural. E eu acho que hoje a gente consegue ver a cultura em Hortolândia de uma maneira mais expansiva. Já vem de um tempo já essa visão. A gente consegue ver. Não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Uma construção, né? Então, é algo que vem... Hoje a gente produz uma cultura em Hortolândia que as pessoas frequentam essa cultura de Hortolândia também. Porque antigamente Hortolândia produzia cultura, mas as pessoas não consumiam porque não se sentiam próximas daquela cultura. Soava, eu digo isso enquanto morador de Hortolândia, soava uma cultura elitizada. Né? E apesar que eu sou contra essa visão de a gente olhar uma música clássica e achar que aquilo não é para a periferia. Isso é muito bobo, é uma visão retrógrada. A gente tem que ter acesso à música clássica também. Só que a forma como era feita não soava que era para o povo. Então, enquanto na época jovem, enquanto juventude, enquanto militante da cultura, eu não conseguia me enxergar naquele projeto de cultura, naquele formato de cultura que a cidade de Hortolândia trazia.
Né? E aí, pô, graças a Deus, ao Perugine, né? A gente precisa dar nome porque a gente precisa saber das pessoas que fazem a história de transformação da nossa cidade, né? E aí essas coisas foram mudando aos poucos. Aí a gente foi, principalmente no caso do hip hop, foi mudando a relação. O hip hop em Hortolândia sempre teve uma relação de combate, né? Com a administração da cidade e tudo mais. E aos poucos isso foi mudando. Isso foi mudando. A juventude também foi tendo um pouco mais, foi ouvida, né? Todo mundo queria saber o que a juventude queria. Mas todo mundo, quando chegava para a juventude para saber o que a juventude queria, chegava falando para a juventude, não chegava ouvindo. Então a juventude não se identificava. Hoje a juventude tem uma voz muito ativa em Hortolândia, cara. É impressionante. E não é de hoje, é um processo que veio construindo. E a gente, enquanto artistas, nós entendemos esse processo de construção. Porque a força que o rap nacional tem, que o hip hop tem, também foi uma força que não foi do dia para a noite. Foi construída. Foi construída, né? A gente sabe o que é ser marginalizado. Cara, eu acho assim, né? Tô fazendo uma viagem no tempo aqui, você falando. Tudo isso passa por governos, passa por visão de governo. Sim. Também, né? E às vezes eu nem deveria falar muito o que eu vou falar, porque até meu pai já fez parte de outros governos, né? Eu tive experiência em casa disso. Mas assim, vamos pegar o primeiro governo da cidade de Hortolândia, que foi a época da reestruturação da cidade, porque a gente era distrito de Sumaré, então a gente precisava ter uma estrutura administrativa, que é a prefeitura, as secretarias. Então acho que o Dias cumpriu o seu papel ali no sentido de conseguir dar um pouco de estrutura administrativa. Sim. Né? Aí depois, cara, nada contra as pessoas, eu estou falando com relação à visão de governo, né? Nós entramos em 8 anos de gestão do PSDB, cara. Né? E aí, cara, o PSDB, na minha visão, ele tem um olhar muito diferente de um governo progressista, né? Principalmente para a cultura. Tanto é que se você pegar os investimentos naquela época em cultura, são muito menores do que o de hoje. Mas qual que era o cenário? Hortolândia, ela tinha o presídio, né, ali. Nosso cartão postal. O cartão postal, né? Foi a época também que chamavam o nosso Ataliba ali de Carandiru Caipira, porque quando desativou o Carandiru, muitos presos foram para lá. As famílias se instalaram na cidade. E aí, cara, o governo, infelizmente, teve um olhar de marginalização. E o rap cresceu muito ali, porque é o seguinte, muita música nasceu ali do entorno do presídio ali, né? Sim. Da Vila da Conquista, ali do Novo Ângulo, daquela região que, assim, era ao redor do presídio, Sumarezinho. E que, assim, cara, tinha problemas sociais graves, né? Então, você tinha que falar daquilo. Exato. E aí, cara, isso, pro bem e pro mal, aguçou a criatividade de quem vivia ali. E as pessoas sentiram vontade de falar quão precária era a cidade. E aí, é preciso, o que né? o governante falava? Cara, ele está descendo a madeira na minha administração. E aí, distanciou o governo do artista. E o rap, naquela época, agora está voltando mais também, né? Não sei se é a sua visão, mas ele estava na efervescência, né, cara? Racionais. Total. O pessoal estava muito... E a gente precisava bater mesmo. Tinha que bater. A gente precisava bater, e aí porque criou era essa uma forma de chamar atenção. Criou essa distância do governo. Então, assim, é rap? Não vamos não, os caras vão falar mal da gente. Tanto é que quando tinha comício, cara, não tinha rap. Era sertanejo, era uma coisa mais pop, porque se desse rap, cara, pegava fogo o negócio. Era briga. E na época, né, cara, com o Ângelo, quando ele lançou a candidatura contra o governo do PSDB, ele chamava os cantores de rap. Sim, eu participei bastante. Dos comícios do Ângelo. Era rap, cara. Então, assim, já era uma visão mais popular do que a população precisava escutar e tinha que ouvir a crítica, né? Sim. Mas o comício do PSDB era o seguinte, eu sou artista grande, lotava. Então, eu percebi essa diferença na relação da forma de pensar política com a arte. E tem um lance também, assim, na época também, nessa efervescência, nesse boom, né? Que a gente batia bastante na questão política partidária e tudo mais, era necessário, só que a gente também, querendo ou não, nós éramos um movimento cultural que estava ascendendo. Então a gente ainda não tinha uma visão politizada. O próprio hip hop. Exatamente, para dialogar. A gente só sabia bater. Não sabia como fazer isso. Exato, né? E por quê? Porque a gente precisava bater mesmo, a gente precisava aparecer, as pessoas precisavam nos ouvir. A gente tinha que mostrar que nós chegamos, né? E aí já chegou totalmente marginalizado por abordar questões, né, marginalizadas também. Um cotidiano, um dia a dia, uma violência policial, uma falta de cultura, uma falta de incentivo, uma falta de olhar. Então o rap vem tipo, estamos vivos.
Mas aí, viu, cara, que eu vejo, Crônica, a importância do GOG no rap. Porque ele meio que deu origem à organização disso aí, né? Depois teve a Nação Hip Hop, com várias pessoas que a gente conhece que fizeram parte. Foi um processo bem interessante, esse processo da criação. Ó, aí a gente dá um grande salto no tempo. Por exemplo, com a chegada do GOG para Hortolândia, quando o GOG veio morar em Hortolândia. Cara, ele morou na Vila São Pedro, onde eu morava. Pouca gente conhece a história que o GOG veio morar em Hortolândia. Porque para todo mundo o GOG é eternamente Brasília, né? Mas o GOG morou uma boa temporada em Hortolândia e ele revolucionou. Era o Japão, os meninos moravam no Santa Rita e ele na Vila São Pedro. Então, assim, o GOG revolucionou o rap em Hortolândia, no interior de São Paulo. Porque nós tínhamos aqui uma representatividade de um maior rap politizado da história do rap nacional, que é o GOG. Então, muitos grupos se inspiravam e se espelharam mais ainda no GOG, e aí começou-se a mudar o teor das letras de rap. Se a gente for parar para observar, uma opinião minha, não é uma verdade, é uma opinião minha. O teor das letras do Face da Morte mudaram bastante, a partir de que começaram a beber da fonte, né, da faculdade de GeoG, como a gente fala. Teve uma influência muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande. Então você pega ali da época do Carruagem da Morte, a história de Quatro Manos, para ver para um manifesto popular brasileiro. Ah, não, totalmente diferente. É outra história. Ele então, deu assim, tom político, social, que o rap não sabia falar na época. Exatamente. Então, assim, aos poucos também o rap foi aprendendo a dialogar. Né? A gente gritava bastante. E aos poucos, depois que a gente gritou e a gente entendeu que estavam olhando para a gente foi aos poucos aprendendo a dialogar. E com o diálogo a gente alcança metas, a gente conquista espaços, a gente consegue, de fato, fazer o movimento acontecer. Porque até então rolou o quê? Uma revolução na classe artística periférica. Foi a explosão do rap nacional, já mais politizado, já mais denunciando, né? Tem até o pessoal que fala que foi quando o rap parou de brincar e começou a falar sério, né? O rap nasceu em 92. Não, o rap nasceu bem antes disso. Porque o rap sempre foi entretenimento também. Não dá para esquecer da veia do entretenimento. Não dá para a gente fazer um rap 100% politizado, 100% crítica. Nós precisamos lembrar do amor. Nós precisamos lembrar do entretenimento. Então o rap também é isso. Só que no início dos anos 90 foi que o rap focou mais no grito. Era a voz, né, cara? No grito dos excluídos. O único gênero que tinha para falar da nossa problemática. Ninguém falava da nossa problemática. Os outros estilos não falavam. Não falavam, assim, tá ligado? Tinha um pouco do funk, mais o pessoal chama de melódico hoje, que falava um pouco também, que era o funk carioca, né? Falava um pouco... Exatamente, mas era uma questão carioca. As favelas do Rio não é as periferias de São Paulo. É diferente. Não é as favelas de São Paulo, é diferente. Não é a realidade daqui, exatamente. Né? Então, a gente começou a consumir rap, o Rap Brasil. Qual a diferença entre o charme e o funk? Eu só quero ser feliz. Então, essas paradas. Teve 5 edições do Rap Brasil 5, né? Que era funk só que carioca. chamava rap. Porque o rap vem daí. Né? Eu coloco às vezes. O rap vem da questão do canto falado, né? Eu quero dizer que a gente tem uma playlist. Uma playlist. Que é tudo Rap Brasil. Não. Quero uma playlist para ser uma coisa, né? Nossa, assim, né? Tipo, pra gente apresentar. Romântica do casal. Romântica do casal. Isso. E apareceu uns funk. Aí, do nada, eu tô lá no aleatório da playlist, de repente, uns funk carioca. Falei, que pancadão é esse, né? Que pancadão é esse? Mas falava de amor na época. Mas não é diferente do funk hoje, né? Qual a diferença entre o charme e o funk? MC Marcinho, um anda bonito, essa o outro elegante. Playlist, não? Não. A gente tem muito MC Marcinho. MC Marcinho. Cara, eu conheci o MC Marcinho depois de um bom tempo, assim. A gente pensou até em trabalhar com a questão da mesma produtora, ainda na época da família, mas não deu muito certo, porque a visão de mercado é muito diferente, né? Uma coisa, voltando um pouco também, que eu acho importante a gente falar, dessa questão da evolução do rap, na questão da cidade de Hortolândia, foi que quando a gente teve quando o Ângelo assumiu a prefeitura e as coisas começaram a mudar, a gente começou a ter um pouco mais de atenção para a cultura, ainda assim a gente não tinha o hip hop reconhecido da maneira que a gente acredita que precisava ser reconhecido e que a gente vê acontecendo já nessa volta dele, né? Já tendo como vice o Zezé. Aí sim que a gente a cultura começou a entender um pouco mais. Não só pela questão da gestão de Hortolândia do Ângelo Perugini olhar diferente para o hip hop, mas também pelo amadurecimento do hip hop. Né? Então a gente amadureceu com o tempo também. Né? A gente amadureceu muito, muito. E aprendemos a dialogar
e a ver que somente através da política que a gente ia conseguir as transformações que a gente tanto sonha e tanto busca para a periferia. É através da política, não tem outro caminho. O Ângelo sempre falava da organização do movimento, né? Ele sempre queria enxergar o hip hop como um movimento social, um movimento artístico. Sim. E as discussões que a gente tinha era sempre essa. Ó. A Hortolândia, ela passou um período que não tinha asfalto, que não tinha esgoto, que não tinha iluminação e que não tinha saúde e educação. O Ângelo começou a construir toda essa base. E aí ele sempre falava assim, ó, vai chegar o momento, porque, cara, o recurso era escasso. Sim. E o que o Ângelo fez, assim, foi algo meio fenomenal, que ele conseguiu captar recursos, conseguiu fazer um monte de coisa. Mas, no início da gestão, não tinha muita grana. Então, assim, como você fala em cultura, né, tendo o asfalto ali, o povo pagando asfalto, faltando remédio. Então, assim, ele conseguiu construir essa base, dar o básico, e depois começou a construir essa base de cultura, porque o Ângelo era um artista também. Ele tinha várias composições, ele entendia esse movimento. Ele foi seminarista, então assim, ele percorreu o sertão do país, ele entendia que arte, música também era alimento, né? Então, muito legal ele tentava falar um pouco disso para as pessoas. Quando ele voltou na reeleição dele agora, né? Quando ele me chamou, ele falou isso. Ele falou assim, Reis, olha, eu preciso que a cultura... Chegou a vez da cultura. Você precisa alimentar a alma das pessoas com arte, com entretenimento. E aí, foi quando eu entendi por que eu estava indo para a cultura, que até então eu não tinha entendido. Eu falei assim, cara, estou na Secretaria de Assistência Social, faço esse trabalho mais comunitário, mais de base, um trabalho um pouco mais limitado, porque você tem o SUAS, você tem leis que regulamentam ali, e a cultura é mais aberta. Sim. E aí eu entendi, ó, chegou a vez da cultura. Infelizmente, o Ângelo faleceu, né? Mas o Zezé, cara, ele tinha a mesma visão do Ângelo. Para ele também a cultura... E o Zezé é um prefeito festeiro, ele gosta de estar perto do povo, ele gosta de estar no meio das pessoas, né? Povão, né? Povão. Ele tem essa formação também. Mano Zezé. Mano Zezé, de base, de estar com o povo. E ele acompanha muito tudo que é da cultura. Ele está presente nos eventos, isso é muito bacana. Então, a gente se alimenta disso. E a pandemia, eu acho muito louco ela isso, fez, cara, a gente entender que a cultura é essencial, né? O pessoal fala assim, olha... o alimento é essencial, mas a cultura é um alimento para a alma, né? Se a gente ficasse trancado em casa, sem a cultura, sem um livro, sem um filme, sem algo para poder exercitar a sua mente, cara, a gente ia ficar louco. Com certeza seria um efeito bem mais amargo da pandemia. Muita gente, né? Na pandemia falava assim, vamos tirar dinheiro da cultura e colocar em cesta básica, vamos colocar em remédio, vamos colocar em vacina, porque era o momento. Só que todo mundo entendeu que se a gente não tivesse esses elementos da arte presentes na nossa vida, a gente ia ficar enclausurado e ia ficar doido todo mundo. Então, a cultura ela foi um remédio, cara. Com certeza. Como a gente falou, um povo sem cultura é um povo doente. É doente. Sabe? Um povo sem cultura é um povo que não sabe para onde vai. Saca? Todo mundo entendeu isso. É um povo infeliz, né? E todo mundo entendeu isso. Então, assim, quando eu falo que o Zezé é o prefeito que mais investiu na cultura, é por isso, porque ele entendeu que a cultura também é um elemento essencial para a vida das pessoas. Se você tiver o alimento, mas não tiver a arte e a cultura, se você tiver o remédio, mas não tiver a arte e a cultura, então, assim, ela fez com que não ficássemos doentes. Então, isso está dentro da cabeça do hortolandense, porque a gente começou a fazer muita atividade, muito evento, o povo começou a participar, e aí que eu falo que não é o RES e tal, mas é a conjuntura e o esforço que a gente faz como equipe para poder levar o que é bom. Então, assim, tem Hortolândia, público para o rap, para o hip hop, tem para música clássica. Cara, a gente fez recital com música clássica, a gente fez festival, Exato. A gente está fazendo a batalha de rima, está fazendo a poesia. Tudo com muito público, né? Todo mundo participando. E é isso que é interessante. A Hortolândia vive também um momento em que a juventude está consumindo muita cultura, porque a juventude se vê dentro desse processo, né, dessa atenção que a Hortolândia está tendo agora com cultura da parte da juventude. Né? Então, assim, a juventude sente que faz parte daquilo. Então, ela sente que ela tem vez, ela sente que ela tem voz, ela sente que tem representatividade. Que ela pode ser ouvida, né? E a cultura, esse momento da cultura de Hortolândia também é interessante justamente por isso, porque está valorizando essa cultura rica produzida pela nossa juventude. Porque se a gente não cuida da nossa juventude, se a gente não dá atenção para a nossa juventude agora, que futuro a gente vai ter? Né? Como que a gente vai manter uma base de cultura sem olhar a juventude? E contando que a cultura, ela movimenta muita coisa. A cultura movimenta saúde, né? A saúde da alma da pessoa. A cultura movimenta trabalho.
Sabe? A cultura leva comida para dentro de casa. A cultura fortalece os pais, a família a pagar conta. 5% do PIB do país é gerado pela cultura. Exatamente. Então você vê o poder da cultura. Não é só um evento. Quando você vê um evento acontecendo, não é a cultura aquilo ali. Não. Aquilo ali tem uma representatividade muito maior. Ali tem famílias trabalhando, ali tem trabalhadores. Então a cultura movimenta muita coisa. Na cidade toda, eu estava falando com... Acho que eu até comentei com você durante o nosso recital. Duas famílias de 2 alunos meus completamente diferentes, que os pais trabalharam juntos há anos atrás, se encontraram no nosso recital e foram almoçar num restaurante dentro da cidade, em outro lugar, não era nem onde estava acontecendo. É isso, a gente está movimentando o tempo inteiro, fazendo as pessoas se encontrarem. A pessoa vai se apresentar, ela vai na loja e compra uma roupa. Aí ela pega o Uber para ir até o evento. Aí acabou o evento, ela vai a um restaurante ali para se alimentar, para celebrar com a família. Então, assim, ou até mesmo ali no evento, consome ali no food truck, o cara da algodão doce. Então, é muita coisa que movimenta a cultura. O que eu fico triste é ver as pessoas que acham que cultura, a pessoa, vocês da cultura querem mamar na teta do governo, como se só o artista fosse o responsável pela cultura. E o artista é o último polo. É isso que eu ia falar. Na verdade, a gente é o último, né? O artista é o último polo. O que sustenta o trabalho artístico é uma nação, assim, sabe? Então, tem que ser muito mais ampla a visão de cultura, saca? E eu acho muito legal esse momento de Hortolândia por conta disso, porque a juventude está se sentindo representada, porque a juventude também está tendo vez de ela produzir eventos, ela produzir a cultura. Isso se deve muito também à sua gestão, Regi. Por quê? Porque quando a gente vê, no meu caso, o artista, no nosso caso, o artista, o nosso público está lá assistindo o nosso show, ele olha para a gente, ele gosta de se identificar. Ele não gosta de ver o pai dele lá, dando puxão de orelha. Então, quando ele olha e se identifica, ele volta no show, ele fala bem. Então, quando a gente tem um secretário de cultura que a senhora fala, ele entende a nossa linguagem. O rap não é dito que a gente consegue dialogar com a juventude por conta da linguagem? Então, quando a gente tem dentro da cultura um representante que a gente olha e se identifica pela linguagem, pelo histórico que já tem envolvimento com cultura, sabe, produzindo cultura, a relação com a juventude, então isso fortalece também. Sabe, isso fortalece também. Um time de futebol, quando vem um cara que já é renomado, você pega ali e traz um Messi para jogar no São Paulo, nossa senhora, vai aumentar o número de São Paulinos. Cara, olha a comparação que eu fiz agora, hein, cara. Vai aumentar o número de São Paulinos, tá ligado? Então, assim, é tudo isso. Quando a gente tem na cultura alguém que gerindo a cultura, que entende a juventude, que dialoga, que a gente olha e fala, mano, aquele cara é um cara jovem, saca? Pô, eu me identifico com ele, porque a linguagem é próxima. Então, a cultura começa a acontecer. Agora, quando você olha para a cultura e quem está dominando a cultura é um médico, ele está no lugar errado. Quando a gente vê que quem está na Secretaria de Cultura ou no Ministério da Cultura é um pastor, alguma coisa está errada. Está no lugar errado. Vamos colocar para cuidar do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura, um astronauta. Está errado. Cara, tem muito isso. Eu tava... Saca? Agora, quando você pega alguém, por exemplo, quando o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, cara. Pô, que louco. Quando o Paulo Freire foi secretário de Educação. Nossa Senhora, tem tudo a ver. Cara, e é aquela coisa da representatividade, né? De você se falar, é um artista ali, exatamente. Cara, ele sabe... Então, entende, sabe? Dialoga com o povo. Então, ele não vai ficar falando coisas que é só a equipe. Você tem que ter uma equipe preparada, tem que ter preparado, mas você também tem que estar preparado. Você não pode só ser só uma massa de manobra. Na cultura, cara, você tem que ser meio doido. Porque, assim, quando eu entrei lá, tinha alguns formatos de evento. E o pessoal que trabalha lá, cara, tudo pessoal competente, um pessoal bacana, um pessoal esforçado. Só que, assim, o segredo por eu ter vindo também do Legislativo, ter sido vereador, cara, você tem que escutar o povo. Claro. E você tem que transportar isso para a secretaria, você tem que escutar o artista. Então, às vezes, o pessoal ficava com cada coisa maluca. Eu falei, não, Rez, o cara... Escuta, vamos escutar, porque é o seguinte, vai ser coisa boa daí, cara. Então, assim, tudo que a gente fez hoje é fora do padrão. Então, por exemplo, você imaginar que em Hortolândia tem uma parada poética uma vez por mês? Pô, muito legal isso. Ia ter batalha de rima? Muito legal isso. Pô, batalha de rima, o cara vai lá, vai falar mal do outro e vai arrebentar. Cara, foi um sucesso. Vamos ter a segunda edição agora. Quando o pessoal fala assim, Rez, rock acabou, rock não existe mais. Cara, foi um evento que tem mais gente. Então, assim, você tem que ser meio doido. Saca? Gospel, evento gospel aberto ao público, casa cheia. Evento de matriz africana, cara, tem que fazer. Acho que todo mundo... Hortolândia tem público para tudo hoje. Então, mas o princípio, cara, é escutar. Então, toda vez que a gente propõe,
uma coisa, a gente tem que acreditar. O pessoal fala, mas não tem dinheiro. Cara, vamos fazer que aparece. O Ângelo e o Zezé sempre falou isso aí. Sejam criativos. Porque se você faz com pouca coisa algo extraordinário, cara, o recurso ele vai vir. Porque o poder público fala assim, cara, esse investimento aqui, ele está me gerando outros frutos. Sim, claro. Né? Então, graças a Deus, a gente tem... Eu tive a escola do Ângelo, agora estou tendo a do Zezé, que dá essa autonomia também para a gente fazer loucura. E às vezes sai errado. Né? Mas, assim, o fato de te permitir errar, isso é bom. Exatamente. Porque, cara, a gente nunca faz com intenção de errar, mas acontece às vezes. Vai ter um evento que não aconteceu. Quem se permite errar, aprende, né? E se você tem um cara que fala assim, cara, erra, eu acredito em você. Não tem problema. Se você errar agora, no próximo você acerta. Então, isso dá tranquilidade para trabalhar. Mas o principal, Crônica, é escutar, cara. Por mais absurdo que seja, às vezes aparece no Instagram lá, cara, eu quero fazer um vídeo de anime. Eu escuto todo mundo, cara. Isso é legal. Que o cara tem a dizer. Eu quero a parada LGBT, eu quero o anime, eu quero uma matriz africana, eu quero o gamer, eu quero... Cara, tem que fazer. Porque... E é interessante que às vezes chega uma ótima ideia, mas ela precisa ser lapidada. E se adapta. Se você não lapidar, você acaba perdendo a oportunidade, né? Então, às vezes, vem uma ideia muito louca. Aí a pessoa, quando ela está disposta a ouvir, ela pega aquela ideia louca e fala, cara, tem potencial aí. Deixa eu lapidar. Porque nem todo mundo que quer atuar no evento com apoio da secretaria, com apoio da prefeitura, sabe montar do jeito que precisa, tá ligado? E sabe apresentar essa ideia do jeito que precisa. Na grande maioria, eu acho que não sabe, Exatamente. Né? Não tem essa noção. Mas são grandes ideias. Sim. Quando pega alguém como você, o Zezé, que escuta, tá ligado? E cata, mano, aqui tem potencial, vamos lapidar. Aí você vê gerando frutos. Aí o que acontece? Aí a gente toma pertencimento daquilo, aí vai, aí flui. Aí flui lindo, e isso gera outros frutos. Né? Eu sempre tive... A minha fita com a Hortolândia era assim, eu não queria fazer show em Hortolândia, eu não quero ir em Hortolândia fazer um show e ir embora para minha casa e tal. Eu sempre quis fazer algo que marcasse. Sabe? Então, é pela cultura, não é pelo trabalho, é pela cultura. Para que quando eu não estiver mais ocupando esse espaço, vai ter frutos, né, acontecendo na cidade, reflexo daquele do projeto que eu atuei, que eu participei junto. Você vê o coletivo Nós por Nós 019, o que eles desenvolvem é impressionante. Salve pra Paloma aí, pro Caio. Salve Paloma, salve Caio. Toda a galera lá. Cara, é impressionante o que eles fazem, sabe assim? Então, assim, isso marca a cidade. É o tal do legado, né? Exatamente. Então, a minha busca de um espaço de Hortolândia era para fazer isso. Era para desenvolver um trabalho que deixasse um legado para a cidade. Sabe? Que não é algo meu. É algo da cidade. Então, quando vem essa ideia de fazer o Batalhas, Rimas e Conhecimento, reunir as batalhas. Não é mais uma batalha, é a reunião de umas batalhas. Então, é algo que eu já venho buscando há 10 anos. Não é algo que surgiu do nada. É algo que já vem tendo uma tentativa há mais de 10 anos. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer junto com a secretaria. Pô, isso é maravilhoso. Né? Então, eu poderia vir numa esquina e fazer acontecer? Poderia vir fazer acontecer. O rap é fruto das esquinas, das periferias. Só que aí, como que você deixa um legado? Como que você dialoga? Como que você mostra... a molecada também, isso é importante. E como que você mostra, exatamente, como você mostra para essa molecada a importância de se ter o município do seu lado. Eu tenho duas frases que uma é do Sérgio Vaz, que mora ali do seu lado, né? Sim, é meu vizinho. Salve, Sérgio. Ela só é válida quando ela é útil. Exatamente. Né? Isso é muito importante. E também, cara, o que a gente tenta fazer com a arte é que ela seja para a formação política. Eu falo formação política no sentido mais complexo da palavra. Não a política partidária, mas sim, ela é formação política. Ela é uma garantia de direito. Ela é uma garantia de posicionamento. O Batalhas e Conhecimento ele tem essa característica de formação política. Sim. A Parada Poética, de formação política. A gente vai fazer lá com o Aldino também o rolê filosófico. Também é formação política. Isso é importante, cara, para o futuro. Então, o que vocês estão fazendo, talvez você não vai conseguir ver aqui rápido, né, num prazo curto. Mas, isso, cara, você está formando pessoas. Essa é a base. Porque o cara, por exemplo, quando ele vai lá para a batalha de rima, ele fala assim, cara, eu vou ter que estudar. Exatamente. O cara vai mandar uma parada ali, eu vou ter que responder. O cara vai ler. Exatamente. Leitura, cara, é formação. Exatamente. Então, por isso que a gente é doido. Porque assim, a gente poderia optar, cara, por exemplo, por fazer coisas que dão mais, em termos visibilidade e menos trabalho, que é contratar um show. Eu poderia falar assim, cara, vou contratar o show do Crônica, vai dar público, a galera vai vir, vai curtir, vai falar com o secretário da hora. Pronto. Mas, cara,
E o legado? Você vai falar para aquelas pessoas que já são seu fã. Sim. O Batalhas é o seguinte, vai um hoje, vai outro amanhã, vai me ver. Porque assim, o artista, na verdade, é você, mas a galera que participa é o artista também. Na verdade, o artista só a galera. Essa é interessante de não ser um show e sim ser um evento, um projeto que vai acontecendo, que trabalha na base, que tem esse pensamento de conscientização, de formação política das pessoas. Por quê? Porque valoriza o artista local. Porque o cara, quando ele sobe no palco do Batalhas Rima e Conhecimento e faz ali aquela entrega, aquela arte dele, ele é o artista. Sim. Ele é o artista. Quem está apresentando ali é um outro artista também, mas a apresentação principal é de quem? É do cara que está ali pegando a arte dele, a rima dele, o conhecimento dele, a busca dele e fazendo a entrega dele. Isso transforma as vidas também. Demais. Eu estava falando para o Regis, de uma aluna minha. Ela deve ter uns 63 anos. Foi a primeira vez que ela subiu num palco para se apresentar. Nossa. E aí ela voltou na próxima aula, né, depois que acabou o recital e tal, ela falou, Dalete, eu não sei, mas eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Que lindo isso, Cara, que lindo. ela nunca tinha ido ao teatro. Eu falei pro Regis, ela nunca tinha entrado num teatro, subido num palco, se apresentado. Ela falou, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu sei que eu quero fazer isso pro resto da minha vida. A valorização do artista é fundamental para que ele possa continuar acreditando no sonho dele e esse sonho dele inspirar outras pessoas à volta. E a valorização transforma. Tá na estrutura também. Né? Cara, isso transforma a estrutura familiar, velho. Sabe que eu lembro até hoje, meu primeiro cachê, o que eu comprei e trouxe para dentro de casa. E coloquei, guardei tudo lá e falei, isso aqui é fruto do dinheiro que veio do meu sonho. Saca? Cultura é trabalho, né? O artista, ele trabalha. Então, você entendeu? Não é um cara que mama na teta, né? Cara? Exatamente. Porque é um trabalho. Tipo assim, dá a impressão que, tá pronto na sua música, não. Não, tem todo um trabalho. Né? E é muito triste esse discurso simplista de que o artista fica mamando na teta de governo e tudo. É muito ridículo. E eu fico triste que pegou, né? As pessoas, muita gente interpreta isso. Mas é aquilo. O reconhecimento do artista é fundamental para que ele continue acreditando no sonho dele e isso inspira as pessoas em volta. Transforma o lar dele, transforma a visão dele de mundo. As pessoas, um artista local se torna referência para outras pessoas, para outros artistas possam acontecer, saca? A primeira edição mesmo do Batalhas Rima e Conhecimento, quando a gente falou que a premiação vai premiar em tanto, em primeiro lugar vai ganhar 300 conto. Cara, porra, a gente vai ganhar dinheiro rimando, simplesmente vindo aqui rimando e vamos ganhar um dinheiro. Sim, vai. Se você não ganhar dinheiro, você vai estar apresentando a sua arte, vai estar lapidando a sua arte. Então, a batalha de rima é o processo de lapidação do artista ali, na hora, na prática, saca? Então, isso é muito importante. O cara já sai dali valorizado, reconhecido. Valorização e reconhecimento é o que o artista quer. A gente estava conversando também um pouco sobre esse processo que você passou na pandemia, artístico também. Porque, assim, muita gente, na época da pandemia, produziu mais, porque ficou enclausurado e conseguiu se afastar das coisas que o atrapalhavam no processo criativo. Outras não, por causa do pânico, por causa até do terror, que foi um momento de terror, né? Eu passei um momento de terror assim. Era algo que a gente só via em filmes, né? Eu vi em filmes. Então, assim, cara, perdi pessoas importantes. Né? O próprio Ângelo, que era uma referência para mim, como gestor, como amigo, como pai, como tudo, né? Então, mas teve muito artista que produziu muito nessa época. Como que foi esse período para você? Você produziu mais, produziu menos? Recalibrou suas expectativas? Conseguiu dar um norte ou ficou mais perdido? Cara, eu como um bom geminiano, eu criei demais. E eu achei interessante, assim, é até meio ruim falar assim, o lado bom da pandemia, porque pandemia não tem lado bom. Né? Mas o lado que ajudou a fugir, né, do ocioso, nesse momento da pandemia, foi que eu pude fugir da zona de conforto. Eu tive que fugir da zona de conforto, porque a minha zona de conforto era a rua, era o palco, né? E aí, dentro de casa, como a gente vai alimentar a nossa arte? E entendendo da importância de alimentar a sua arte para que essa arte chegasse para as pessoas como uma válvula de escape, como uma tentativa de amenizar o sofrimento da pandemia, saca? Tanto que eu lancei o meu terceiro disco, o Eleve-se, em plena pandemia. Eu lembro. Ele estava programado para ser lançado em março de 2020, que foi o mês da pandemia, ano da pandemia, só que ele era um outro contexto, nem chamava Eleve-se. Ele era um outro contexto. Só que era um contexto que, quando explodiu a pandemia, eu falei, mano, se eu lanço esse disco nesse contexto, dentro da pandemia, eu vou afundar meu público, vou afundar as pessoas. Então, eu mudei todo o conceito do disco e eu preciso mudar esse conceito desse disco.
Mas como compor um disco para ser lançado em plena pandemia, que não falasse da pandemia, que pudesse ser uma mão estendida para as pessoas. Que pudesse ajudar as pessoas. Exatamente. A não perder a esperança no futuro, porque a pandemia tirou a esperança de muita gente. Tirou muito. A pandemia esgotou muita gente. A pandemia quebrou muita gente. E isso ainda vai refletir por 5 anos, 6, 7, 10 anos ainda. Vamos sentir ainda. A dor ainda é gigante, né? Então, assim, só que em matéria de produção, me trouxe essas reflexões. Então, eu pude voltar para dentro de mim mesmo, né? Do meu mecanismo ali de construção, de produção criativa, e fugir da zona de conforto. Porque era muito fácil você estar na rua e cantar aquilo que a rua está falando. Você ler um livro e cantar sobre aquele livro. Mas e quando você está dentro de casa? Trancado. Com o mundo inteiro vivendo uma pandemia. O seu país negando a pandemia. Né? Pessoas próximas de você acreditando que aquilo não é uma pandemia. Seus ídolos, alguns deles, negando a pandemia. Então, como que você produz arte dentro de uma pandemia com os números alarmantes que a gente tem, né? E cada dia mais era assustadoramente. Como produzir arte para tentar amenizar essa dor? Como fazer o papel do Estado? É tipo isso. Você usou, por exemplo, como fundo de renda, né? As plataformas digitais para ter uma renda, tipo a YouTube, a plataforma Spotify. Digital. Como que você fez com esse processo? Cara, eu sobrevivendo dos home office, da patroa. Eu também fazendo home office, né? Porque aí vai para live, a gente tinha que produzir live. O caixa, o dinheiro que tinha em caixa, que era para viajar, curtir, sonhar, alimentar sonhos, foi todo para manter a base ali para a gente poder sobreviver. 2 filhos pequenos, né? Então, do nada tivemos que comprar computadores para aula online, do nada fones de ouvido, né? Então, assim, não era coisa que estava no orçamento. Gente, é uma loucura, né? Imaginar tudo que a gente viveu. Mas agora você pensa, enquanto artista, a gente ainda tinha um caixa guardado. E quem não tinha estrutura para isso? A Dalete fala sempre para mim, né, que ela teve que inovar também, porque ela começou a dar aulas online, né? Isso, você tem que... Aula de piano, canto. Cara, então assim, a gente teve que se reinventar, fugir da zona de conforto. Vai procurar ring light para comprar, E é muito louco, porque você tem que se reinventar para sobreviver à sua arte, para você sobreviver e para a sua arte ajudar as pessoas a sobreviver. Eu falo pro Rez, um monte de gente me mandava mensagem falando, aula? Dou aula. Olha, então, eu tô passando por um processo difícil, tô fazendo terapia, e aí minha terapeuta falou, vai procurar aula de música, mas ninguém tá dando aula. Olha a responsabilidade da gente enquanto artista, cara. Saca? Então, assim, é impressionante, assim, a importância do artista, que não é um mamador de teta de governo, a importância do artista é imensa, é imensa. A responsabilidade nossa com a nossa arte e com os efeitos dessa nossa arte vai surtir nas pessoas é imensa. Cara, e aí você falou uma coisa interessante. Deixa eu fazer uma pergunta, né? É fato notório que este governo só massacrou o artista. Só? Tudo que era arte, esse governo federal, é visto como algo inapropriado. Enfim, a própria extinção do Ministério da Cultura já é um sinal de que é um governo que não valoriza a arte. Agora, qual que é a polêmica aí? O rap é uma arte subversiva, é uma arte crítica. Como que você enxerga os rappers de direita? De direita, cara. Cite exemplos. Cara, eu sou até contra essa junção de palavras, rapper de direita. Sabe? Eu acho que não tem combina. Conexão, né, cara? Não combina, saca? Eu acho que nunca entendeu o rap. Eu acho que há pessoas que nunca entendeu o rap ou querem... Tem alguém que você admirava no rap? Tem. Puta, então fala aí pra dar uma polêmica. Fala pra dar um corte. Não, é sério. Tem, assim, dentro do rap e fora do rap, né, cara? Eu vou falar um. Fala um. Hungria. Pô, Hungria foi uma decepção. Porque eu sempre falava do Hungria dessa ascensão. Ele é. Ele soltava rojão, meu presidente, né? Bolsonaro e tudo mais. Teve uma polêmica do Hungria com o GOG. Mano Brown também. Então, assim, o Hungria foi uma decepção mesmo. Realmente, o Hungria foi uma decepção. E fora do rap, pô, nós temos Djavan, cara. Saca? Aí depois tentou negar e tudo mais, mas não adianta negar, não. Tá lá. Tá né? lá. Fagner. Sérgio Reis, cara. Mas a gente tá atrás de polêmica, cara. No rap. Eu já falei você tem que falar outro. Ele tá tentando fugir, Hungria, você parou, né? Hungria é um grande nome desse, assim. Não, mas Hungria eu que dei de exemplo, quero um exemplo seu. Provérbio X.
Provérbio X, que é um dos grupos que eu mais admirava, né, de Brasília. A discografia, eu respeito a discografia, respeito as músicas e tudo mais que foram lançadas, né, eu gosto do trabalho do Provérbio X, mas foi uma decepção enquanto artista saber que é um bolsonarista, né? Assim, então, por que decepção? Eu acho que é só olhar para o desgoverno que vai saber o porquê da nossa decepção. Eu acho que o rap sempre foi a favor do povo, né? Então, aí você vê os caras abraçando aquele discurso global de mensalão, ladrão, isso, aquilo. Então, assim, são pessoas que eu acreditei que tinham um pouco mais de conhecimento político e conhecimento politizado, que usariam de outros argumentos, de outras questões para debater uma questão de não ser a favor do Lula, não ser a favor do PT. Mas eu nunca esperava que essa resposta de Por exemplo, ser contra Eduardo Lula... Tadeu. Sim, é uma grande referência que nós temos. Ele fez críticas um pouco mais conscientes à esquerda. Sim, mas o que eu acho? Eu acho que assim, quando a gente fala de não ser a favor do Bolsonaro, não significa que a gente é cego e não reconhece os erros. O famoso apoio crítico. Não reconhecemos os erros do Partido dos Trabalhadores. A gente reconhece os erros da esquerda. A ausência do diálogo, o distanciamento da base. A gente reconhece. Mas é engraçado que eles cobram sempre a autocrítica da esquerda também, né? E a direita não faz uma autocrítica, Mas né? é porque a direita ela se apodera de um discurso muito simplista, que pega. Como eu falei, esse discurso, artista gosta de mamar na teta do governo. Eles sabem que não é isso. Mas eles fazem esse discurso porque sabem que pega na população. A elite da direita sabe, mas o que tá lá embaixo, que é o pobre de direita, não entende isso, cara. Não, exatamente. É isso que eu estou te falando. Por isso que quem plantou essa ideia de que artista é isso, sabe muito bem que o artista não é. Aí você pega... O que acontece? Qual que é a maior... uma questão que as pessoas falam bastante para mim. Que a esquerda se elitizou, sabe? A esquerda quer posar de intelectual demais. E a direita se apoderou de um discurso simplista. Um discurso simples, direto, de sujo efeito. Mas o duro assim, né? Só que aqui eu não estou dizendo que a periferia não tem conhecimento, não tem intelectualidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a crítica que é feita à esquerda e à direita é que a esquerda é intelectual demais, quer pagar de intelectual demais, e a direita usa e usufrui de um discurso simplista que pega. Enquanto a esquerda faz um rodeio para chegar onde quer, a direita já taca logo aquela fita, ela rotula a periferia como ignorante. A direita faz isso. E rotula a periferia como ignorante, como mal educada, como sem conhecimento. Porque eles tiram o acesso ao conhecimento e falam que a gente não busca. Tá ligado? Então eles catam desse discurso simples. Bandido bom é bandido morto. Você fala isso para a periferia infelizmente, abraça. Agora, se falar que bandido bom é aquele que vai preso e precisa ser ressocializado, precisa reaver o processo penal da maioria de todo mundo, que a forma que a gente faz política é errada, tá ligado? O nosso processo político é um processo muito ainda, eu acho, arcaico já, tá ligado? A forma que a gente tem que olhar para os nossos irmãos e irmãs que estão presos, saca? A forma como as pessoas julgam, condenam, está totalmente errada. Mas tem muita cadeia vencida. Os privilégios para quem é da elite. Então, quando eu vejo uma pessoa de classe mais baixa defender a elite, ela está defendendo alguém que está contra ela. Porque a lei não é a mesma para ela. Não é no papel. Não é mas mesmo. Um cara fica preso sem ser julgado por muito tempo. Isso não acontece com um cara branco, rico. O que acontece? A questão volta naquela questão da identidade. Quando você pega um discurso que a pessoa não se identifica, não vai. Não vai. Por que nós, hoje, o maior representante à presidência que nós temos é o nosso querido Lula? Porque o Lula fala com nós de um jeito que parece que é nós falando. O Lula fala que é nós. O Lula não fala que é nós. Tá ligado? O Lula é nós. Então isso bate um efeito, o pessoal fala, cara, eu me identifico. Volto a dizer, eu não estou falando que a periferia não só usa de dialeto, saca? Não entende de norma culta. Entendemos sim, tanto que a gente produz a nossa cultura, a gente produz a nossa história, escrevemos e interpretamos a nossa história, produzimos muita coisa dentro da periferia que dá pau em muita coisa da elite. Eu acho que a gente errou, cara, na questão da formação. É o que a gente está tentando fazer lá em Hortolândia. Formar politicamente, entender a consciência de classe. Não adianta só ter o acesso sem entender o processo.
Exatamente. Então, não adianta ter o acesso à universidade sem entender o que te fez chegar lá. Não adianta entender a política de porquê que você cota tá sem lá. entender... É. É, justamente isso. Eu acho que a consciência de classe, cara, é o que a gente precisa ter para construir uma sociedade mais justa. Por mais utópica que o pessoal possa dizer que eu acho que a gente tem que buscar isso. Claro. Os governos do PT deram mais acesso, inegavelmente mais do que qualquer outro. Isso a gente pode discutir nos números. Regis, mas o PT se apoiou no consumismo, se apoiou em políticas, às vezes, até neoliberais. Eu sou contra um pouco esse pensamento, porque, assim, a conciliação política tem que existir, senão você não governa. Sim. Né? Então, assim, a gente vive num país presidencialista, mas com traços parlamentaristas, em que o Congresso, né, pauta muito. Então, a gente precisa muito, né, de eleger, inclusive agora, deputados progressistas do campo de esquerda, para poder conseguir a construção dessas políticas permanentes. Pô, Bolsa Família, cara, ele foi desfigurado. Total. Agora, perto da campanha, aumentou, chamou de Auxílio Brasil. Ao invés de... Mas está na cara, né? Que mas assim... manobra política, né? Tem coisas que eu não acreditava que a direita teria coragem de fazer. Que a direita é esperta, olha, cara. A direita é muito esperta. É isso que eu falo. Eu acho que a gente precisa, quando você fala de formação, e eu concordo plenamente, é justamente isso. A gente precisa rever até o modelo de formação que a gente quer fazer. Porque não adianta a gente querer fazer uma formação forçada. A gente está falando aqui de artistas que não têm grandes ideias, mas não tem o processo de apresentar essas grandes ideias. Só que a gente também não tem pouco, se investe pouco em formação de como elaborar um projeto. Sim. A gente tem vários editais, né? A Lei Rouanet, que a gente não vê ninguém da periferia, pouca gente da periferia tentando, buscando isso. A gente tem a Paulo Gustavo, Aldir Blanc 1 e 2, saca? Então, por exemplo, lá em Tabuão, teve dinheiro devolvido da primeira lei Aldir Blanc, porque não tinha projetos apresentados. Então, mas e a formação disso? Vamos fazer ali, então, uns workshops de como elaborar seus projetos. Elaboração de projetos. Sabe? Então, assim, nesse processo político, por exemplo, nós temos o Haddad. Pô, eu adoraria ver o Haddad presidente. Saca? Eu não queria ter que a saída para nós ter um país com mais esperança, com mais igualdade, seja somente o Lula. Eu queria ver o Flávio Dino presidente. Você falou de um cara que eu admiro, cara. Flávio Dino, do meu partido, PCdoB. Eu queria ver, sabe? Então, assim, a gente precisa renovar isso. O Flávio Dino é engraçado que, assim, ele passou por todas as instâncias de poder. Ele foi juiz, inclusive no concurso em que o Sérgio Moro passou, ele foi o primeiro colocado. Então, ele foi magistrado. Foi deputado federal, governador, deputado estadual e agora está concorrendo ao Senado, pelo Maranhão. É um cara extremamente inteligente, um cara preparado. Quando você vai em palestra, em debate, eu tive a oportunidade de ir, cara, é sensacional. Aliás, ele está no PSB agora, né? Ele mudou de partido. Isso, saiu, né? Ele saiu do PCdoB, mas é um quadro do PCdoB, forjado do PCdoB, né? Foi um governador do PCdoB. Então, eu acho que tem quadros novos, né? Então, mas esse pessoal ainda está nativo. Então, por exemplo, o Haddad, ele vai, se Deus quiser, ser o governador do estado de São Paulo. Vamos trabalhar para isso. Estou trabalhando com afinco isso. Eu estou participando do grupo de discussão, grupo de cultura. A gente tem bastante atividades online, que a gente discute as plataformas. Tem uma plataforma que você pode jogar as propostas para a área da cultura. Mas ele fala o seguinte, que a meta dele é investimento de 2% da cultura no estado. Hoje, cara, é 0,3%. Olha para você tem noção, cara, que com a arrecadação que tem no governo do estado, investe 0,3% em cultura do orçamento. Isso é vergonhoso, é vergonhoso. Ele está falando em 2%, que parece que é pouco, mas, cara, vai transformar a cultura do estado. E tem muita gente boa escrevendo nas plataformas culturais do governo Haddad. Estou muito esperançoso. Eu também. Eu estou muito esperançoso nessa volta da esperança, digamos assim. Ainda me preocupa muito ter que ir para um segundo turno, porque essas eleições é histórica, né, cara? É histórica. A gente fala que ela é mais importante do que a da primeira eleição, quando o Lula ganhou. É a barbárie contra a democracia. Você entendeu? E é muito louco. A barbárie contra a democracia, em pleno século XXI, 2022, a gente tem que lutar para manter a democracia. Cara, a gente tem que estar lutando, tá ligado? Lutas que a democracia nos dá direito de lutar. Não, a gente está tendo que lutar para manter uma democracia. Então, cara, com todo o avanço... Imagina o Ulisses Guimarães, mano. Deve estar pé da vida, assim. Não acredito, velho. Cara, mas é loucura, porque a gente já passou por tantas fases e hoje a gente está discutindo se a Terra é redonda,
Se a vacina vai colocar um chip em você, Se a Olha os vacina é um terraplanistas putos, hein? chip. você vai virar um jacaré. Ah, cara, Cara, é por isso que eu falo, virou palhaçada mesmo, sabe? virou Palhaçada zoeira, mesmo, virou cara. zoeira. Então, assim, mas tudo isso é para injetar descrença. Tudo isso para injetar a descrença no povo, para que o povo olhe para a política e fala, mano, isso é palhaçada. Pô, a gente já teve episódios de eleições anteriores em que foi eleitos animais, cara, vereadores. Não deveria nem ser permitido candidatar. Que brincadeira é essa? O processo político não é uma brincadeira, cara. Não é uma brincadeira. Foi uma luta para a gente conseguir poder ter eleições. Foi uma luta gigantesca para do nada virar uma brincadeira, virar piada. E quem cria essas piadas sabe muito bem o porquê que criam isso para injetar essa descrença. Tá ligado? O povo é muito descrente, o povo não valoriza o poder do voto. E o voto é poderosíssimo. Eu acredito que isso é totalmente fundamentado, tem uma base para Claro, isso, claro, né? não é à toa. Eu estudo comportamento humano. A gente chama isso, cara, a Arina vai falar muito bem isso para você, da pós-verdade. O que é a pós-verdade hoje? É aquilo que você quer acreditar. Uhum. É aquilo que te dá mais conforto. Então, por mais absurdo que seja, se aquela afirmação te traz conforto, é a sua verdade. Você vai se agarrar nela. Relativizou total. Exatamente. Tanto é, cara, que você vê os caras defendendo terra plana com afinco. E é uma coisa que você fala, nossa senhora. É a verdade do cara. É igual o rap de direita, cara. O cara fala, não, o rap de direita é porque o rap sempre deu liberdade de expressão. Então eu posso ser de direita. Não, tem certas coisas que não combinam, mano. Rap e direita não combina. Tá ligado? Você pode ter a sua liberdade de expressão, mas, cara, pera lá. Cara, aí você fala, né? É tipo você falar que a democracia te dá o direito de ser contra a democracia. Que loucura. O cara num podcast, um doido aí falou que defendia o direito do cara... Um partido nazista. Nazista. É um maluco, mano. Né? É um maluco. A gente tá com tanta... Já tem tantos inimigos, tantos problemas, e o cara quer trazer... E o que é contraditório é que, assim, defende um governo que é militarizado, e nesse governo militarizado que matou muita gente na época da ditadura e que foi a favor da censura. Então, por exemplo, se tivesse um governo militar, não tinha rap, mano. Exatamente. Aí você defende isso. Você não podia falar. Sua letra ela tinha que estar na entrelinha para poder falar alguma coisa. Exatamente. Cara, eu tive que ser internado para fazer um processo cirúrgico básico. E aí, o cara que estava me cuidando de mim, a gente conversando sobre política, ele, pô, cara, que bacana, eu gosto da sua visão e tal. Aí a gente entrou na questão eu falei para ele, cara, é muito triste a gente ver que um país preferiu eleger um militar do que um professor, presidente da República. Ele, mas por que você fala isso? Eu falo, pô, mas o que foi a ditadura? A ditadura é uma vergonha, é um período vergonhoso da nossa história. Ah, não é bem assim. Eu era militar na época da ditadura e tal, e o projeto que tínhamos era uma outra história. Aí eu fui um pouquinho, mas aí tive que me parar. Eu falei, pô, afinal de contas, é o cara que está cuidando da minha saúde aqui agora. Vai que ele, né? Vou pegar leve, né? Vai que minha vida depende disso. É tipo você brigar com o barbeiro na hora que ele está fazendo aqui, ó, com a navalha. Eu falei, não, tudo bem, mas deixa ele falar a opinião dele, mas eu fiz questão de mostrar que minha opinião era contrária à opinião dele. Que você tem um cara que virou presidente da República, que na hora de pedir o impeachment dedica aquele voto à Ustra. Você é louco, cara. E vi pessoas falando que é isso mesmo, que a ditadura não foi tudo isso. Você é louco. Eu vejo os nossos avós pé da vida com seus netos, os pais que passaram por isso. Cara, pior é o discurso que fala assim. Você é louco. Quem era correto não sofria tortura. Meu Deus. Quem não reagiu tá morto, né? Ai, caramba. Eu ia perguntar para ele se ele... Quem não reagiu tá morto. Lembra dessa polêmica? Eita. Eu ia perguntar para ele se ele pensa em declarar o voto dele para presidente, mas eu acho que... Não, eu jamais abandonarei o Lula. Jamais. Acho que tá declarado, Cara, né? eu escrevi cartas pro Lula. Enquanto ele estava enclausurado lá, eu escrevi carta para ele. Mentira que vocês escreveram cartas. Escrevi. Curitiba, inclusive. E eu tive a felicidade de ser respondido por a maioria das pessoas receberam um postal, né? Sim. Eu recebi uma folha de caderno mesmo escrita à mão. Não era dele. Depois eu descobri que não era dele, mas quando eu vi que era uma folha, eu chorei demais. E aí rolou uns agradecimentos, né? E numa entrevista feita pelo Brasil de Fato, um salve pro pessoal do Brasil de Fato também. Sensacional. Estava entrevistando o Instituto Lula. E aí, nesse bate-papo, o pessoal falou, não, a gente recebeu várias cartas. Teve uma carta de um rapper em que ele falava isso, e era eu.
Que louco. E o cara que estava foi entrevistando citado. falou, era o Crônica Mendes, né? Esse é o Crônica Mendes. O cara falou, meu, eu conheço ele. E aí tocaram a entrevista, depois o cara ligou para mim e falou, Crônica, eu fiquei tão feliz quando falou que era você e eu te conhecia, cara. Eu achei interessante isso, como que o Lula recebeu um monte de cartas. E aí nessa entrevista o cara falou da minha carta. Teve um evento de leitura de cartas que foi recente, 2 teve. meses atrás. Sim, sim. E então, assim, acho que meu voto está mais do que dito, né? Eu não voto no Lula. Tá? Eu estou votando no Lula. Eu estou votando, né, no processo de devolver o Brasil para o caminho certo, na esperança do Brasil, saca? Então, assim, como eu falei, se não fosse o Lula, fosse o Flávio Dino, eu votaria no Flávio Dino. Se não fosse o Lula, fosse o Haddad, eu votaria no Haddad. É igual a gente estava falando antes da entrevista. Só não votaria no Ciro. Não voto no Ciro. Eu acho que o Ciro está aí de vento a favor. E não voto também no Bolsonaro de jeito nenhum. É igual a gente estava falando antes da entrevista começar, né? Que são 2 perguntas. Qual é o seu signo? E se você vota no Bolsonaro? Você vota em quem, né? Mas é verdade, as relações são construídas assim, né? Você vota em quem? Qual o seu signo? Ah, geminiano. Então tamo junto, geminiano, tamo junto. Cara, a gente fez as 2 perguntas antes de se relacionar. Verdade. Tá vendo? Foram as É 2 isso. perguntas. Antes da gente começar um relacionamento, eu falei, viu, qual que é o seu signo? E eu já pergunto que escuta também. Você escuta o quê? Não, conta muito também. Só que a gente consegue disfarçar um pouco. Ele tem descoberto o meu lado mais trash. Ela escondeu o sertanejo e eu escondi o funk. E aí, tá vendo? A gente descobriu isso depois. É isso. Eu acho que todos, por exemplo, as pessoas falam crônica, quais são suas referências dentro do rap nacional que você escuta para poder compor? Eu não gosto de falar das minhas referências musicais que eu, né, escuto para poder compor ou tal, porque eu fico com medo de rolar aquela fita de easter egg. A pessoa vai escutar a sua música procurando. Aí ele falou que a referência dele é Racionais. Deixa eu ver o que ele tem de Racionais. Deixa eu ver. Aí sua música passa batido, só fica aquela caça às suas referências. Caça ao tesouro. Exatamente. Então eu sempre oculto bem assim, as minhas referências, mas são poucas de dentro do rap nacional ou de dentro do rap mundial. Porque eu acredito que, assim, e quando eu falo de referência, não são músicas que eu vou fazer que são parecidas, que são iguais, né? Eu escuto muito rock, muito MPB, muito funk do original, né? De James Brown e tudo mais. Escuto muito pop dos anos 80, né? Eu me identifico muito com as músicas dos anos 80, enfim. Só que essas músicas, elas me servem de inspiração como? Elas me deixam num estado, tá? No estágio, vamos dizer assim, em que eu consigo compor de uma forma melhor. Não é que elas vão me... É como se fosse algo meio xamanístico, sabe? Eu escuto ali um Joy Division e eu me sinto num momento, num particular ali, que eu consigo compor sobre tal tema com mais atenção. Eu escuto um 21 Pilots, já contando 2 referências minhas, né? Ele já soltou 2, pelo menos. O que você escuta? 21 Pilots. Putz, legal demais. Eu sou fã demais. Eu fui no show deles no Lollapalooza, eu fiquei louco, velho. Eu não conseguia nem gritar demais. Eu ficava, sabe quando você fica admirado? Só olhando. Caramba, que legal. Aí você vai olhando e vai aprendendo, buscando algumas referências para você trazer para o seu show. Bom demais, enfim, cara. então eles me deixam num estágio em que eu consigo compor. Quando eu conversando com o Gog, por exemplo, com o Gog você pouco fala, você escuta bastante ele falando, porque você vai aprendendo ali, você vai, né? Sérgio Vaz, a mesma coisa, Ferrez, a mesma coisa, né? Você vê mano, então essas pessoas são pessoas que te deixam num estado em que você se sente mais confortável para poder compor. E a gente é esponja, né? Exatamente. Às vezes a gente tá ouvindo alguma coisa, eu começo a cantar, ele coloca lá na playlist dele, eu começo a cantar. Mas você conhece isso? Eu falei, a gente tem que conhecer de tudo, meu filho. É importante, né? Tem eu que acho que estar... fazer arte é isso, né? É você ser... Tem que ser esponja. Exatamente. Não dá para fechar. O público coloca a gente dentro de algumas caixinhas, dentro de algumas bolhas. O Crônica é rap gangsta, o Crônica é velha geração, nova geração. O pessoal fala o Crônica é dos anos 90, né? Cara, eu fui fazer sucesso no rap, usando essa palavra sucesso, em 2000. Então, sou dos anos 2000. Comecei a fazer rap em 1990, cravado, 1990. Comecei a fazer rap. Mas eu sou da geração dos anos 2000, né? A família foi fazer sucesso em 2003. A gente viu. Né? Mas aí, assim, a relação a minha com o rap lá dos anos 90 se dá dentro da cidade de Hortolândia. Porque era muito legal isso, que aí os eventos de rap em Hortolândia bombavam só com grupos locais. Né? Não tinha grupo famoso a nível nacional. Era com grupos locais.
bombava os Cara, festivais. tem Som de Rua, a época da Radioativa FM. Radioativa, DJ Baiano. Nossa senhora, era muito legal. Cara, a Ativa era Gente, muito isso. boa, cara. Era muito. Produzia uns eventos ao som de rua. Aí nós catava aquelas caixas que a gente fazia para carregar os vinis. A gente nem usava vinil. Cara, Era só no CD de base, mas levava aquela caixinha porque era ali onde colocava o nome do grupo. você conhece a Soma? Conheço a Soma. Do Vudane, Conheço Chocolate. Esse nome, a Soma, fui eu que dei. Ah, É, é mesmo, fui eu cara. que dei o nome a Soma. Eles estão porque- firmes até hoje, cara. Então, eles tinham um grupo chamado... primeiro o Chocolate era do Extermínios de Erros. Eles são do mesmo bairro que eu, né? São Jorge. Sim, de São Jorge. Eles o Chocolate tinha um grupo chamado Extermínios de Erros. O Vudano eu não sei de onde ele vinha. Eu sei que ele era do Carmo Cristiano, mas eu não sei de onde que ele vinha de grupos de rap antigo. Império Cristão. Império Cristão, que era com o Du. Cara, é verdade. E aí, o que acontece? Chamava Extermínio de Erros, que era grupo mundano, digamos assim. Aí, quando virou gospel, era a Soma de Experiência. Ah, Eu sempre achei louco esse nome, Soma de Experiência. Falava, cara, que louco, velho. E aí o Soma de Experiência acabou. O Jorginho, que era o Chocolate do o Jorginho virou pastor, né? Foi seguir mais afim com a questão da religião e tudo mais. E o Chocolate continuou fazendo o rap gospel. E aí o Chocolate, a gente andava muito junto. Ele ensaiava na minha casa, eu ajudava no processo de editar as letras dele e tudo mais. Aí um dia a gente sentou na calçada, na Rua 6, ali, bem na esquina da Rua 6 com a Rua 7. E a gente pensando, mano, já que é um novo momento, eu acho que a gente tem que trazer um novo nome, né? E você vem de Extermínio de Erros, você vem de a soma de experiência. E aí, além do mais, já a questão da toda essa somatória que a gente tem dos bairros, dos grupos ali do Jardim São Jorge, que era grupo na Rua 6, Rua 4, Rua 7, Rua 5, Rua 3, toda a rua tinha grupo, né? Então, era uma soma de tudo aquilo que ele queria colocar nesse momento novo que ele estava vivendo. Eu falei, pô, então, a soma. massa, Eu cara. adorei o nome, é isso, a soma. E aí surgiu o nome A Soma e até hoje os E caras eles estão aí. continuam na ativa? A Continuam Soma ativa, continua. Apresentaram um projeto na Aldir Blanc. Estão no meio gospel, fazendo um barulho bacana. Lançaram um trabalho, uma música com videoclipe abordando a luta contra o feminicídio também. Sim. Muito legal. Eles estão ali na igreja do Nazareno. Nazareno. Minha mãe congrega lá também. Ah, Minha naquela mãe lá é de da São Nazareno. Jorge. Pô, Minha legal mãe demais. vai lá e... Nossa, ela vai pro coral, cantando no coral. Cara, tem história, hein, bicho? Tem, ali é Nossa Senhora. Tanto que uma das minhas maiores brigas políticas ali na questão do Jardim São Jorge é que a gente tem aquela mata lá que está abandonada, está esquecida, está lá engolindo o bairro. E você vê que, se você olha para aquele ali, você vê um parque, você vê um bosque perfeito. Cara, um poço de saúde daquele tamanho. Nossa de São Senhora. Jorge. Muito Saca? bom. E aí, assim, então, tem muito ali. O São Jorge tem uma juventude, cara, bem forte, sabe? Bem forte. Que, infelizmente, por não ter esses espaços ali valorizados, cuidado, vai para a Praça do Bom Retiro, vai para o Bandeirantes. Está muito próximo ali, né? Que é onde, lembra da época dos rolezinhos? Então, o rolezinho se tornou isso. Minha Dedê. Exatamente, minha DD. E ali tem muita coisa, pô, Boa Esperança. Boa Esperança é fantástico, cara. Riquíssimo. Fantástico. Boa Esperança ali é um núcleo cultural forte pra caramba, né? Então, aquela região ali precisa desse olhar ali, sabe? De trazer um pouco de cultura e lazer pra lá. Eu quero fazer isso aí. Vamos colocar a próxima edição lá. Uma batalha de rima e conhecimento. Vamos fazer lá. Eu acho que dá bom. Mas é isso. Essa transformação que a gente pode proporcionar para a cidade, para as pessoas, para nós mesmos, através da cultura, é impressionante, cara. O impacto disso é gigantesco. Como você falou, né? De repente a gente não vai assistir a colheita desses frutos, mas a gente vai saber que plantou Os filhos irão, né? e que frutos Já que serão você falou de colhidos. transformação de filhos, você me falou que tem 2. 2. Um casal, Como você consegue conciliar vida profissional, trabalho e estar presente na vida Cara, dos filhos? É muito legal isso, porque assim, meus filhos participam de quase tudo que eu faço, né? Então, lá em casa os papéis são invertidos, né? A Nina, que é a mãe dos meus filhos, ela que tem o trabalho formal, digamos assim. Ela que tem que trabalhar de segunda a sexta, horário para entrar, horário para sair, que é no Brasil de fato. Então, quem fica a maior parte do tempo com as crianças sou eu. Eu que sou o dono de casa. Eu sou um rapper de fachada, na verdade. Na verdade, é só a fachada. eu sou um dono de casa. Então, eu cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, né? E então, eles estão comigo o tempo todo. Eu levo para a escola, eu busco na escola. Hoje não deu tempo quem vai buscar. Ou não, hoje eles não foram para a escola. Então, eu sou mais presente, assim, né?
Um tempo passado eu falava que eu era a dona de casa, né? Então, mas hoje a gente entende que, pô, é uma visão tão ridícula, né? Dona de casa é igual falar que a mãe é o pai, né? Ou que o pai está ajudando a mãe a criar os filhos. Não, cada um tem seu papel. A gente está aprendendo, né? Exatamente. Então, assim, eu cumpro o meu papel de pai, né, da melhor maneira possível. E, cara, meus filhos me ensinam muito. A minha filha mesmo, a Isa, ela tem 9 anos. Ela se orgulha de falar para todo mundo que eu não uso palavrão nas minhas músicas por conta dela. Que a gente estava falando, Exatamente. né? Antes da entrevista começar, sobre E tinha o papel dela no jeito de você fazer arte, do jeito de você compor suas músicas. Exatamente. Tem o meu primeiro disco solo, que é Até Onde o Coração Pode Chegar, que tem a música Avisa Lá, que foi o carro-chefe, que é um clássico da minha trajetória dentro do rap nacional. E essa música ela foi feita para Isa. Tanto que dentro do nome Avisa Lá tem o nome dela ali. Essas brincadeiras de easter egg eu gosto também bastante, de esconder coisas dentro da música. Aí quando você vai esmiuçando a música, você vai, olha isso aqui, olha a referência que ele falou. Então, Avisa Lá foi uma música que foi feita para minha filha, né? Eu estava no momento que eu vinha o término do grupo A Família, e como eu falei, eu não respiro outra coisa, eu respiro cultura, eu respiro arte, então eu não podia parar. E para dar continuidade eu tinha que lançar um disco. Só que eu estava numa atmosfera fim de grupo e não foi um fim amigável. Como é que eu ia compor um disco novo? Outra vez eu me vendo dentro dessa situação, né? Igual o Eleve lançar um disco em plena pandemia. Eu me vi, como que eu vou lançar meu primeiro disco vindo de um clima, de uma atmosfera assim, fim de grupo, não foi muito legal, o fim. Meu Deus, aí recebi a notícia que estávamos grávidos. Caramba. Da nossa primeira filha, que é a Isa. Aí eu me agarrei naquilo. Eu falei, vou compor nisso. Então, quando eu falo, avisa lá que a favela não está só, eu não estou só. Minha filha está chegando. Então, ela foi a luz quando tudo estava apagando. E ainda assim, eu não quis colocar um verso egoísta, falando só para mim. Então, a favela não está só. Nós aqui preparados para o pior. Porque tem aquela ideia, nossa, agora você é pai, agora lascou. Né? E aí, o amanhã ninguém sabe como vai ser. Nós aqui preparados para vencer. Para mim, filho é benção, não é fardo. Não. Né? Então, e aí, nesse contexto, entra a minha filha Isa, me inspirando a compor para o meu primeiro disco, né? E me transformando numa pessoa, todo dia tento ser melhor. Hoje eu entendo melhor a questão da luta pela cultura, da importância de se construir um futuro, como a gente estava falando aqui. De repente eu posso não assistir esse futuro acontecer, mas minha filha vai ver. Eu quero pelo menos ter a consciência de que eu deixei para ela educação, deixei para ela valores não invertidos, né? E deixei para ela uma ótima lembrança, porque o que vale para mim nessa nossa vida é fazer falta. É isso. Né? Como diz o nosso querido, que eu amo demais, o Cortella, né? A gente precisa fazer falta. Se a gente tiver uma passagem por aqui, a gente não fazer falta, foi em vão. E a Isa tem essa importância na minha história. E logo na sequência, 2 anos depois do nascimento da Isa, vem o Arthur, que é meu filho, que é o meu caçula, que eu também estava num momento que eu falei, cara, eu acho que não vai virar mais, não. Eu acho que eu vou querer ser só pai. Eu sempre fui louco para ser pai. Falei, cara, eu vou parar com a carreira, vou me dedicar a ser pai. Aí o Arthur veio. Né? Então, o Arthur me ajudou, me devolveu para a caminhada, me fez caminhar. E aí, meu disco, o segundo disco, a música e o título do disco é em homenagem ao Arthur, que chama o disco... Então, sua carreira... Gira em torno dos meus filhos. Gira em torno dos seus filhos. O segundo disco chama Aos que Caminham, porque meu filho me devolveu a caminhada e mostrou, não para não, pai, bora. A gente tem que continuar por eles. Então, é isso, você resumiu bem, minha carreira gira em torno dos meus filhos. Minha vida agora gira em torno dos meus filhos, né? A vida da gente gira em torno deles, não tem como. Não tem como. Eu quero que eles tenham orgulho bastante. Aí a gente vai errando pra caramba. Agora mesmo, passou o Dia dos Pais, né, domingo passado, e eles fizeram um trabalho na escola, com foto antiga do processo nosso, né, quando eles eram bebê e agora. E aí eles sentam e conversam com os amigos dele. Meu pai canta rap. Eu tive meu aniversário agora, de 41 anos. A minha filha levou a agenda dela para a escola e falou, hoje é aniversário do meu pai. Os amiguinhos todos escreveram lá, parabéns, pai da Isa, né? Feliz aniversário, pai da Isa. Quem é Crônica Mendes? Pois é, eu nem... É o pai da Isa. É o pai da Isa. E um monte de amiguinhos dela, professores, me seguem nas redes sociais. Então, isso vai refletindo, né? O que eu sou artisticamente e o que eu sou enquanto pessoa vai refletindo no desenvolvimento dos meus filhos. E, consequentemente, o desenvolvimento deles vai refletindo também em mim.
Não tem como eles negar. transformam a gente. Transformam. Né? E aí, o tempo inteiro. posto vídeo aí, eu e a Isa cozinhando, eu e o Arthur cozinhando, a gente passeando, a gente dando rolê, a gente trocando ideia, a gente fazendo batalha de rimas. Ah, que massa. A gente fazendo batalha de rimas. Hoje, é engraçado que eles falam pra mim, pai, eu quero ver YouTube na televisão. Eu falo, não, YouTube na televisão não vai ver não. Não, pai, então faz o seguinte, vamos fazer uma batalha. Se eu ganhar, eu vejo YouTube. Se eu perder, eu não vejo. Aí eu falo, pô, já ganhou ali, né? Mesmo que ele perda, ele já ganhou ali. Eu falo, então vamos duelar. Aí faz as batalhas de rima e faz umas rimas elaboradas melhor do que eu e ganham e vão ver as coisas. Tudo que eles querem, que eles sabem que eu não vou deixar de imediato, eles fazem um desafio. Então vamos batalhar. Se eu ganhar na batalha, eu tenho. Se eu não ganhar, não tenho. E assim eles vão me convencendo. E vai ganhando tudo. Eles já estão dentro desse universo, né? Então estão não tem como, inseridos, né? A Isa e o Arthur já lançaram música, lançaram videoclipe. Tá tudo na internet, no YouTube. Isa, Arthur e o Mundo, tá lá. Que legal. E tudo assim, brincando, respeitando o processo de desenvolvimento deles. Eles são crianças, não são artistas. São crianças que, por referência do pai e também referência da mãe, porque a Nina também tem uma bagagem musical imensa, né? Então, por referência do pai e da mãe, eles também estão dentro da arte, estão dentro da cultura, estão dentro da música. Então, eles brincam com isso e a gente transforma isso para que eles possam compartilhar com os amiguinhos deles também, essa brincadeira Mas deles. eles estão inseridos, não tem então, como. Não tem como. É natural, eles fazem é um parte. processo natural, né? Eles são os artistas agora, a gente é apenas coadjuvantes. É isso. Vamos fazer um pinga-fogo aí? Ai, vamos. Esse pinga-fogo é perigosíssimo. Não é, tá muito leve. Você faz os verdinhos? Eu faço os verdinhos. Nós temos os verdes e os vermelhos? Não, os vermelhos são os mais pesados, né? Eu deixo sempre os pesados para ele. Não, eu dei uma alterada aqui. Cara, Você deu? Ó, posso falar um negócio pra você? Eu vi um pinga-fogo que eu ri demais. O pessoal aqui, ele pegou mais pesado que vocês, viu? É, né? O quê? Eu vi um pinga-fogo que vocês fizeram, que foi, eu ri demais, cara. Um pinga-fogo que vocês fizeram... Como é que é o nome da moça? Eu esqueci. Bruna Volpe. Ah, foi pesado? Genocida. Vocês foram sacana, velho. Coisa da Leste. Muito cara. Não. Aquele roteiro a gente montou juntos. Esse a gente... Mas vamos lá. Vai, então vai. Uma palavra, tá? Uma palavra só? Né? Rap. Ferramenta de transformação social. Deus. Uns chamam de Deus, eu chamo de vida, chamo de inspiração e às vezes chamo de rap. Uau. Família. Desculpa não ser uma palavra só, é porque é geminiano, rapper, cara. Não, geminiano Se você rapper. tirar esse microfone de mim, eu vou ficar muito triste agora. Né? Então, família é tudo. Tudo. E é interessante. Quando eu falo tudo, eu digo tudo. Eu digo a alegria, eu digo a tristeza, eu digo o conflito, eu digo a realização de sonhos. Porque quando a gente fala família, as pessoas acham a família Doriana. A família Doriana é aquela que não tem problema. Não. A família de verdade é aquela que tem problema, mas estão juntos para enfrentá-los e superar. É isso. Religião. Isso é delicado. Válvula de escape. Amor. Alimento. Livro. Formação, conhecimento. Frase. A vida é uma canção em direção ao céu. Música. Eu tenho, mas me emociona falar de música. Eu achei que eu estava sendo leve, tá vendo? Na verdade, Ai, caramba. Que fala assim, quem não lutar para conquistar o que sonhou, fazer por merecer, se iluminar com a luz que há do vencedor. A luz do vencedor, acho que é esse o nome. É um samba. Eu me emociono muito quando fala de música, porque o momento, né, que eu estou atravessando, que a gente está atravessando, o Brasil está atravessando, e a gente se sente diante a gente precisa agarrar em alguma coisa para manter a esperança. Então, a luz do vencedor. Luiz Carlos da Vila. Luiz Carlos da Vila. Líder. Eu sou meu próprio líder. Assim eu não crio expectativa em ninguém.
Hortolândia. Minha casa, minha quebra, meu coração, meu amor, meu refúgio, onde eu quero estar. Esperança. Lula, oh, não. É fundamental para continuarmos vivendo. Futuro. O que mantém o presente valendo a pena. Bacana. Crônica Mendes. É, Claudinei, Dequinha, Crônica Mendes. é o processo, né, de Juntamos transição. tudo, cara. É. Muito Pô. obrigado por ter vindo lá de Taboão da Serra para conversar Extremo aqui com a sul da Zona gente. Sul de São Paulo. Lá. Cara, você me pegou nessa da música, hein? Porra. Logo Eu tava no aqui todo- É, no finalzinho. É, mas é porque a mulher é muito delicada. Quem conhece a música sabe dessa história. E Luiz Carlos da Vila, ele canta essa música e oferece pro Candeia, né? Candeia. Então é uma música muito forte. Eu sou bem A gostoso, chama cara. não se apagou, nem se apagará. É luz de eterno fulgor, Candeia. Então ela é muito forte. Cara, foi muito bom ter você com a gente. Obrigado, obrigado. Sabemos que teremos vários desafios pela frente aí. Tamo junto Né? nessa, tamo junto. Estamos juntos. Obrigado mesmo de coração, meu irmão. Eu que agradeço o convite, agradeço esse momento. Para mim é trocar ideia, eu gosto demais, né? Foi um bate-papo, né? É isso. Você falou que tava com medo do podcast, tá vendo? Olha, Nem o doeu. final, me pegaram no final, pô. Me pegaram no final, eu tava aqui todo endurecido, todo lá. Mas é isso, eu acho que... Crônica, obrigada. Eu que agradeço. De verdade. Obrigada Obrigado. mesmo por aceitar Tamo esse junto. convite. Tamo É. junto. Vai, meu irmão. Seguimos nessa Tamo junto. construção. É nóis. Tamo junto. Valeu.